Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuação aqui, né? Nós vamos iniciar o livro 10, né? O grupo 10 do conteúdo de filosofia, né? De ciências sociais. E até então nós estamos trabalhando a questão, né? Do trabalho, né? Como é que o trabalho vai se desenvolvendo com o passar do tempo. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, né? Trabalhando sobre como é que o trabalho ele vai ser remunerado, como será a questão da troca do trabalho, né, por produtos ou, né, serviços, ou dependendo da situação, valores, né, com o passar do tempo, levando em consideração que o homem, no primeiro momento, ele não tinha uma noção de monetário, né, de monetarização, né, de sua economia e do seu trabalho. Então, né, preparei uma apresentaçãozinha aqui rapidinha para a gente poder discutir um pouco sobre isso, sempre levando em consideração, né, que, né, a gente tem que dar uma maior ênfase, né, para a compreensão, né, do conteúdo que nós estamos estudando. Então, o pagamento pelo trabalho, né, então, como ocorreram as trocas do trabalho por diversos valores. Então, no caso aqui, eu usei uma imagem, né, próxima à nossa realidade, no caso, a carteira de trabalho, a nossa moeda, mas nós temos que entender que muitas vezes o trabalho ele não foi, né, ele não era pago, ele não era, né, trabalhado de uma forma monetária. Então, nesse sentido, o trabalho ele vai passando por vários momentos, né, e várias transformações, chegando até o que nós chamamos, né, do trabalho monetarizado ou trabalho assalariado. Então, para a gente ter um início aqui, então, existem inúmeras dúvidas, né, que surgem quando o assunto é pagamento de salário. Por exemplo, qual a diferença entre salário e remuneração? No caso, né, nós estamos trazendo para os dias de hoje, né, porque dentro do material de vocês está dizendo uma base do trabalho a partir, né, após, né, a questão ali, né, da criação do dinheiro, da moeda. Então, quais as formas de pagamento de salário? Então, quais são as formas mais decorrentes de pagamento de salário atualmente? Então, na visão do empregador, o salário é um custo pela aquisição e manutenção dos recursos humanos, o trabalhador. Então, esse custo é tratado também como despesa de pessoal. Então, no caso aí, quando a gente fala em salário, né, então tem um filósofo alemão chamado Karl Marx, que ele vai dizer o seguinte, que o trabalhador, ele não tem controle sobre os meios de produção. Esses meios de produção são as máquinas, a terra, as ferramentas. Só que, né, então, na visão, né, do Karl Marx, o único bem que o trabalhador tem é os seus braços, a sua força de trabalho. E uma forma para ele se manter, para ele poder, né, ter recursos para sobreviver, ele vendia a sua força de trabalho ao dono das empresas. Então, com isso, ele vai ter uma base, né, para continuar a sua vida. Né? Então, no caso aí, para a visão do empregador, do dono da empresa, né, esse salário é um custo. Né? Então, é uma despesa para o montante da produção. Então, ele entra como uma base, né, para o custo do produto. Então, é comum confundir salário com remuneração. Mas a remuneração é o somatório do salário, né, com outros elementos, no caso, né, benefícios, entre outras coisas. Mas isso a gente, né, não vai entrar muito nessa questão, porque ainda, né, nós temos que entender o que essa questão de como é que vai realizar, como vai acontecer essa troca do trabalho pelos recursos, que é a base para a nossa vida. Né? Então, aqui nós temos, né, uma imagem que diz que então, nós trabalhamos para quê? Então, qual é a função inicial do trabalho? Né? Então, ganhar dinheiro para poder, né, comprar aquilo que nós precisamos. Mas sempre foi assim? Né? Então, é algumas questões que nós devemos levar em consideração aqui, trabalhando a história de como se fala de salário. Então, as formas de pagamento antes do salário. Então, a história do trabalho, o pagamento pela transformação da força humana em produção, ocorria na garantia do sustento, né, do indivíduo, alimento, segurança, entre outros valores. Então, na história do trabalho, o pagamento, né, ele não era, no início, ele não era com valores monetários, mas sim na questão, né, primeiro, alimento. Né? Então, alimento, moradia, segurança. Então, o rei, o dono da terra ou o senhor da terra, ele tinha que garantir esses elementos para a pessoa. Então, era uma forma de pagamento. Então, muitas vezes, em momentos de guerra, os camponeses lutavam para o seu senhor,
assim também garantindo a continuidade desse modelo de vida. Então, no caso aí, também existia o interesse do camponês, daquele que estavam dentro daquele sistema, de manter, né, aquele sistema, né, ocorrendo. Então, de uma certa forma, se aquele modelo ruísse, muitas vezes o camponês ou aquele servo dentro daquela realidade, ele perderia muito mais, né, com os novos, né, dominadores. Então, diversos povos tinham formas, né, comunitárias de trabalho, assim os bens gerados pelo exercício da produção, né, pela agricultura, a coleta de alimento, pelo grupo era feito igualitário, então a divisão era feita igualitária. Então, todos recebiam uma porção para o seu sustento e de sua família. Então, no caso, né, também nós temos um outro modelo, não apenas a questão da servidão, entre outras coisas do nome da terra, algumas comunidades, no caso os indígenas brasileiros, né, eles tinham um modelo de vida diferente. Então, o trabalho ele era feito de uma forma comunitária, então todo mundo trabalhava junto, da mesma forma, se desprendiam de um mesmo modelo, e quando esse bem do trabalho ele era dividido, todos recebiam de uma forma igualitária. Né? Então, isso é uma questão importante também, né, dentro desse sistema. Então, aqui nós temos, né, uma imagem, né, que retrata essa questão da troca. Né? Muitas vezes era também a forma do escambo, né? Então, a troca de produtos por outro produto, não uma forma monetária. Então, o trabalho também tem esse caráter, né, de buscar elementos básicos para a vida do ser humano. Então, o salário. Então, o salário em si, então, o trabalho na antiguidade, né, antigamente era pago, né, em proteção, abrigo em mercadoria, né, ou em mercadorias. Então, essas mercadorias, por sua vez, era o sal. Então, o salário deriva do latim salarium, que significa pagamento de sal, ou pelo sal. E quando a gente fala em sal, o sal hoje é um produto básico que não há tanto apreço, mas na antiguidade o sal era um elemento muito caro, né? Porque o sal ele tinha duas formas de você conseguir a sua produção: ou o sal mineral, né, que quando a Terra ela se forma, né, com as mudanças geológicas, nós teremos uma porção de água do mar que fica empoçada em uma determinada região, e com o passar do tempo aquela água vai secar e vai ficar ali no fundo o sal. E esse sal ele vai ser coberto por sedimentos, né, por terra, e ele vai se tornar um sal mineral que está dentro do solo. E o ser humano ele vai retirar aquele sal do solo, tornando ele muito caro. Né? Ou pela questão da decantação. Né? Então, o que isso quer dizer? Você separava um pouco de água em uma determinada região e com a evaporação dessa água, o que restava no fundo era o sal. Só que o sal era um elemento muito valioso naquela região, né? Era no Império Romano, o sal era muito parecido, ele era valorizado como o ouro, né, por conta da questão de que ele era um dos elementos que preservava a carne. Né? Então, o ser humano, como naquele momento não tinha, né, as geladeiras, então a questão do resfriamento da carne, o resfriamento da carne para diminuir assim, a putreficação desse alimento, né? Então o apodrecimento desse alimento era feito o quê? Era salgada a carne. Então você tirava parte do líquido dessa carne, fazendo com que ela durasse mais, aumentando o tempo útil, né, dessa carne. Então, com isso, né, o sal ele era de suma importância, porque o sal, ele, em contato com a carne, ele faz com que a carne perca líquido. Como ele perde líquido, ele não vai apodrecer com a mesma velocidade do que ela in natura, ela naturalmente. Então, aqui, né, nós temos uma imagem que aí é importante a gente frisar. Então, em Roma, os soldados romanos, como trabalhadores ligados ao império, eles vão receber uma quantidade de sal mensalmente. Então, com a evolução, né, e a questão da palavra, vai criar aquela questão do salário, que é a porção mensal de sal que aquela pessoa recebia. Então, por isso que vem o nome de, né, de salário. Então, a remuneração. Então, a palavra remuneração passou a indicar a totalidade de ganhos, né, do empregado durante o vínculo empregatício. Né? Então, pagos direitos ou não, né, pelo empregador.
Então, a palavra salário, que indica os ganhos recebidos, né, diretamente pelo empregador, né, pela contraprestação de trabalho. Então, a questão de que o salário é um valor que aquela pessoa ela vai receber. A remuneração nada mais é do que a soma do salário com outros direitos, no caso, auxílio alimentação, auxílio transporte, entre outros. Então, a criação da monetarização, né, da economia vai modificar a forma do pagamento do trabalho, né? Então, a remuneração se deu como uma maneira de manter a relação de troca de bens e serviços, fato que segue até os dias de nossa atualidade. Então, no caso, a remuneração monetária é essa questão de gerar a economia, né, criando o que nós chamamos de serviço, né, de mercado financeiro. Então, aqui, né, nós temos a questão, né, de um organograma, né, sobre essa questão, né, de remuneração. Então, trabalhador, trabalhista, situação, prazos, entre outras coisas, que vai gerar a questão dessa remuneração. Então, como isso vai ser, né, trabalhado até os dias de hoje. Então, a relação entre o trabalho e o pagamento na atualidade. Então, a Revolução Industrial vai transformar a realidade, né, das relações entre trabalhadores e os seus empregadores. Então, pois a falta de regras para a remuneração vai gerar diversas revoltas, assim causando a emergência de se criar uma legislação específica para que não houvesse prejuízo para todos os envolvidos. Então, com a Revolução Industrial, lá no século XVIII, né, então, o trabalhador, muitas vezes, ele era explorado ao seu extremo, e isso vai gerar conflitos, né? Porque isso vai, né, causar, né, no caso, movimentos como o movimento ludista, que era o movimento de quebra-máquinas, e o movimento cartista, que era o movimento que queria criar uma carta magma, né, para transformar essa relação. Então, para que não ocorresse a exploração extrema do trabalhador e para conter as revoltas, a criação de uma legislação própria para regulamentar a remuneração mínima para o trabalho, assim existindo a necessidade de pagamento mínimo ao operário, no caso, o surgimento do pagamento do salário mínimo. Né? Então, no caso, é criado uma remuneração mínima, então, dentro daquele território, não se pode pagar menos do que aquela quantidade estipulada pela lei. Então, isso vai diminuir um pouco essas revoltas, mas não o problema. Bem, então aqui, né, nós temos a questão da evolução do trabalho, né, então os acordos entre essa questão do salário mínimo, entre outras coisas, né, que nós vamos levar em consideração. Mas quais são as formas de salário, então, atuais? Uma forma de salário é a questão da produção por comissão. Então, o salário, né, é mais comum por cargo dos vendedores, então, onde o empregador, né, o empregado, ele recebe um percentual sobre aquilo que ele produz, aquilo que ele vende para a empresa, sendo o total da comissão inferior ao salário mínimo vigente. Então, a empresa deverá complementar até atinja esse valor mínimo. Então, no caso de comissão, então, o trabalhador, em nenhum momento, ele pode receber menos do que o salário mínimo. Mas vamos dizer o seguinte, em comissão, teoricamente, ele vai trabalhando e gerando riqueza para aquela empresa, e a comissão, né, que vai sendo somado com o seu salário até chegar àquele patamar de salário mínimo. Se não chegar ao salário mínimo, a empresa ela tem que completar. Isso é uma questão pela lei da legislação. Né? Então, aqui nós temos, né, um desenho falando sobre essa questão da circulação, né? Então, você gera riqueza para a empresa e a empresa passa parte desses lucros para o trabalhador nessa questão da comissão. Aí nós temos o salário in natura, né, também conhecido como salário de utilidade. É o pagamento do salário em forma, né, de moradia, alimentação, outras vantagens que a empresa, por força de contrato, acordo coletivo ou costume, fornece, né, a forma habitual, né, gratuita ao emprego. Né, no caso, né, então, dentro desse sentido, a empresa ela vai fornecer ao seu trabalhador um abrigo, né, e, né, as situações básicas para a sua sobrevivência, no caso, a alimentação, entre outras coisas. Então, esse modelo era realizado na antiguidade, né, então, o feudalismo até a criação das leis após a Revolução Industrial, mas permanece em algumas regiões até os dias de hoje. Então, aqui no Brasil, a lei não proíbe pagamento desse tipo de salário, porém, o artigo 82 da CLT, né, regulamenta que o empregador não poderá pagar mais do que 70% do salário, né, do seu trabalhador nessa modalidade, nessa forma.
Então, isso quando o empregador recebe o salário mínimo, sendo assim, ele assegura-se pelo menos 30% do pagamento em dinheiro. Então, no caso aí, ele não pode, né, transformar todo o pagamento em, né, trabalho in natura, né, no caso em moradia, em alimentação e em outras questões. Então, 30% desse salário tem que ser em dinheiro. Mas essa modalidade quase não é exercida no nosso país. Isso é um fato também importante que nós devemos levar em consideração. Né? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui a base da alimentação, mas também tem a moradia, entre outras coisas que entram nessa somatória. Então, o salário em substituição. Então, esse tipo de salário é pago pelo empregador ao empregado que irá substituir outro cujo salário é superior ao seu. Então, ocasiões, por exemplo, quando o empregado entra de férias ou a necessidade de qualquer outro afastamento temporário, mas a sua atividade deve ser continuada. Dessa forma, alguém deverá substituí-lo, né, esse profissional, e deverá receber o salário equivalente à função em que ele está afastado. Então, no caso, por conta de doença, no caso da mulher, licença gestante, entre outras coisas. Quando é a necessidade da substituição desse trabalhador, aquele que vai substituir esse trabalhador, ele deve receber a mesma quantidade ou algo similar àquilo que a quem ele está substituindo, ele está, né, fazendo. No caso, né, então, o salário de substituição será pago ao empregado substituto, né, durante todo o tempo que durar o afastamento do empregado substituído. Então, tem essa legislação aí importante que nós devemos levar em consideração. Né? Então, aqui nós temos algumas visões, né, como isso se funciona na prática. Então, para a gente concluir aqui. Então, a história do trabalho. Então, a forma da troca de serviços dos indivíduos por bens, né, segurança ou pela remuneração vai se transformando, né? Então, muitas vezes não havia uma legislação própria para este fim, né? Então, a questão do trabalho como uma forma, né, de troca de serviços, só que essa questão não existia uma legislação, existiam acordos, né, entre esses sujeitos dentro dessa realidade. Então, temos que compreender que o salário tem um papel muito importante no sentido de manter a dinâmica da economia. Para isto, ocorria as mais diversas formas de pagamento pelo trabalho. Né? Então, a questão, né, que o salário, a forma de como a economia hoje ela se organiza, né? Então, nós precisamos ter pessoas que possam comprar e a questão do salário é essa importante. Então, o giro da economia, o consumo leva ao trabalho e o trabalho leva ao salário. Então, isso vai gerando uma dinâmica dentro desse mercado de trabalho. Então, o problema é que de se aplicar essas mais diversas formas de pagamento pode ser, né, realizada por interesses, né, dos que têm mais poder. Então, mas o Estado deve intervir para não gerar prejuízo para uma das partes, defendendo muitas vezes o mais fraco. No caso aí, né, das legislações, então, uma forma de garantir que essa forma de remuneração seja justa, o governo ele deve intervir, né, para gerar essa liberdade, né, essa igualdade entre os sujeitos, né, entre os agentes dentro desse sistema. Então, né, a questão é de que o trabalho, de uma certa forma, e a remuneração, ele gera essa engrenagem, né, essa máquina dentro desse sistema. Né? Então, dentro desse modelo aí, eu acredito, né, que, né, nós devemos, né, trabalhar tudo isso de uma forma harmoniosa, né? Então, sempre levando em consideração alguns, né, alguns pontos de vista pertinentes, né, dentro dessa dinâmica de trabalho, né, para quê? Para que nós possamos, né, saber quais são os nossos direitos e como, né, nós podemos cobrá-los. E também, se nós temos direitos, nós temos deveres. Então, não adianta apenas ficar, né, pendentes nos direitos e esquecendo dos nossos deveres dentro dessa dinâmica social. Então, acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos. Qualquer dúvida, estou disponível a, né, a solucioná-la. Né? Então, até a próxima aula e muito obrigado.